Fala aí pessoal, Barreto aqui na área e no vídeo de hoje eu vou trazer uma notícia bem complicada com relação ao HCTR11, cara. Esse fundo que nesse mês de setembro anunciou que vai pagar somente 17 centavos em dividendo e pode esperar, tá? Que segunda-feira, dia 11, a cotação desse fundo deve ir lá para baixo, lá para casa dos 30 e poucos reais, com certeza, tá? Porque 17 centavos em dividendo de um fundo que pagava 1,50, 1,60, chegou a pagar mais de R$2 de dividendos, cara, vai afundar ainda mais a cotação. E como muita gente vem trazendo aí em vários vídeos, mostrando relatório e tal, e mostrando pra gente que esse fundo tá queimando caixa para conseguir manter o dividendo, no próximo relatório que ele soltar, eu também quero trazer aqui o vídeo pra gente dar uma analisada no relatório e ver o que é que tá acontecendo com esse fundo e ver se ele tem possibilidade de voltar num futuro muito próximo a pagar os bons dividendos que ele pagava. Provavelmente não, tá? Nesse momento eu já acumulo uma perda considerável de patrimônio nesse fundo imobiliário, que eu não diria que é do meu dinheiro, tá? Por quê? Do que eu invisto, mais de R$3.000 são somente dividendos que eu tenho reinvestido na minha carteira. Então, se eu vendesse ele hoje nesses mais de R$1.700 de prejuízo, eu não estaria perdendo o meu dinheiro, eu estaria perdendo uma parte dos dividendos que eu já recebia. Praticamente eu estaria jogando fora esses dividendos que eu já recebi. Então, para não ter essa perda grande na minha carteira de dividendos, na minha carteira de investimentos, né, eu vou permanecer com essas cotas em carteira e vamos ver o que é que vai dar com esse fundo imobiliário aí na minha carteira de investimentos. E se você tem o HCTR na sua carteira de investimentos, diz aí o que é que você vai fazer com ele, se você vai vender, se você vai manter, se você está desesperado, se você está sem saber o que fazer, diz aí, compartilha com a gente nos comentários e como é que está o seu coração nesse momento. E aproveita e se inscreve no canal para acompanhar a nossa jornada rumo à liberdade financeira e também para ficar atento sobre tudo que vem acontecendo no mundo dos fundos imobiliários e dos fiagos também, né, que agora eu também invisto em fiago. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas informações do HCTR, vou também entrar no relatório para mostrar algumas coisas para vocês que eu acho bem bacana. Começando aqui pela cotação desse fundo nesse momento, fechou a R$46, tá? No momento que eu gravo esse vídeo, tá com dividend yield dos últimos 12 meses de 21,08%, porém é óbvio que ele não tá pagando isso aqui, tá? Isso aqui considera os dividendos que ele já pagou de 12 meses para cá. Então, somando tudo, com relação a essa cotação, tá dando 21,08%, por isso que não é bom a gente confiar em dividend yield, tá? Porque o dividend yield mostra pra gente o que aconteceu no passado. E como o dividendo dele vem caindo, se a gente pegar esse dividendo que ele pagou agora e analisar, vai dar um dividendo bem baixo. No momento, ele está com um PVP de 0,41, está sendo cotado a menos da metade do seu patrimônio, tá? Você poderia comprar todo o patrimônio do HCTR hoje, pagando menos da metade do preço, está com 59% de desconto. Esse fundo hoje tem uma liquidez média diária de 3,2 milhões de reais em negociações. Então é muito fácil a gente conseguir comprar e vender cota dele. Mesmo assim, não é uma coisa que eu estou querendo fazer nesse momento, né? Olhando aqui a valorização ou a variação da cota, eu vou olhar aqui pelo site do Google, que é melhor para a gente ver, do gráfico de cotação ali do Investidor 10. Mas vamos olhar aqui, ó, olhando, se a gente der uma olhada aqui no último ano, ele só vem caindo, ó, caiu mais de 56% em um ano, e se a gente olhar no período máximo, a gente vê que ele caiu aí 58,90 e pouco por cento, então quase a mesma coisa aí a queda que esse fundo teve. Mas ele já chegou a picos aqui de custar até mais de R$160 aqui em 2019, e quando eu comecei aqui para o lado de 2021, ó, se a gente olhar aqui em abril de 2021, chegou a custar R$152 e eu cheguei a pagar R$147 aqui nele quando eu comecei a investir, cara. Então, bem complicado, a gente tem que tomar muito cuidado com o preço que a gente entra nos fundos imobiliários. Então, eu cheguei a pagar R$147 em abril, 19 de abril, e hoje ele está custando aí R$46, já chegou a custar até menos que isso. Então é importante a gente ter aquele cuidado na hora de começar a investir em fundos imobiliários, de estudar bastante. Eu não estudei muito, simplesmente comprei esse fundo imobiliário porque ele pagava muito dividendo. Hoje ele paga uma mixaria, mas tá aí. A gente tem que aproveitar esses erros que a gente comete na nossa jornada para aprender. Agora eu sei que fundos high yield são fundos que devem ser evitados em muitos casos, ou se quiser colocar em carteira, uma porcentagem muito pequenininha, dá até para você aturar uma perdinha ou outra na sua carteira, mas é bom sempre evitar, né? Hoje eu não quero mais fundo high yield na minha carteira, e se eu tiver, como é o caso do Vegia, vai ser uma porcentagem bem pequena. Continuando aqui, ó, esse fundo é um fundo do tipo de papel, tá? Ele investe em dívida no segmento imobiliário, ele empresta dinheiro. Hoje ele tem um pouco mais de 208 mil cotistas, é o fundo, um dos fundos com maior número de cotistas da nossa bolsa.
patrimônio líquido dele, o valor patrimonial dele, na verdade, né, de 2,47 bilhões, e a cota patrimonial dele está em R$ 111,82, e anunciou aí esse rendimento de 17 centavos por cota, cara. Que tristeza, cara, que tristeza que é ver esse fundo imobiliário pagando somente isso. E é um fundo que vem perdendo de tudo. Se a gente for olhar aqui a comparação dele com o CDI, vamos colocar nos últimos 2 anos, vem perdendo do CDI, vem perdendo de IPCA, vem perdendo de tudo, porque a variação das cotas dele está sendo muito negativa. E olhando aqui, ó, nos dividendos que esse fundo vem pagando, a gente vê que o dividendo dele só vem caindo, saindo aqui, ó, o último maior dividendo que ele pagou foi em 2020, pagando R$ 2,51, e dali para cá o dividendo só vem caindo, e não para de cair. Parece que não vai ter fim, cara. Parece que vai chegar aqui uma hora que ele vai acontecer igual o TORD 11, que zerou os dividendos. Complicada a situação desse fundo imobiliário hoje. Se a gente entrar aqui no relatório desse fundo, tem algumas coisas interessantes que eu gostaria de destacar. Ó. Esse fundo cobra essa taxa aqui de administração de 0,21% sobre o PL do fundo ao ano, taxa de gestão de 0,99% sobre o PL do fundo e uma taxa de performance de 10% do que exceder a variação de 100% do CDI. Então um fundo que pagava um dividendo absurdo como esse, era óbvio que conseguiria bater essa taxa de performance direto e sempre comendo uma parte da nossa graninha com essas taxas de performance, né? O fundo teve início aqui em 2018, tá? Setembro de 2018, gerido pela Hectare Capital Gestora de Recursos. Esse relatório ainda é o relatório de julho, então não temos ainda o relatório de agosto. Quando sair, eu quero trazer vídeo para vocês para mostrar o que houve no mês de agosto, para ele pagar só 17 centavos. E a partir do momento que começou a dar problema aqui com o Hectare, ele colocou no seu relatório essas informações aqui, ó, que o Hectare, o HCTR11, é um fundo de crédito high yield, que na verdade a gente traduz como alto rendimento, mas na verdade teria que ser um fundo traduzido mais para alto risco, né? Porque fundo high yield é fundo de risco mais elevado, ó, que tem como característica a expectativa de retorno superior à média do mercado no longo prazo. A expectativa, não é a certeza, tá? Para atingir esse retorno, ele está exposto a setores e a operações com maior complexibilidade na estruturação e como na gestão, consequentemente, tem menor previsibilidade quanto à periodicidade e volume das distribuições de resultados investidores no curto prazo. É o que a gente tem visto aí, né? Por envolver maior potencial de rentabilidade no longo prazo e exposição a riscos, é um produto com maior volatilidade e voltado a investidores arrojados. Então agora eles vêm colocando isso aqui em todos os relatórios. Já era para existir isso daqui, né, nos relatórios lá no início, né? Eu não me lembro de ter lido isso lá nos primeiros relatórios que eu li quando eu comecei a investir. Então isso aqui ajuda muito o investidor iniciante a saber se é um produto para ele ou não. Se a gente for olhar aqui na DRE do fundo, a gente vê que ele vem gerando um pouco menos do que ele está pagando em dividendos aqui, ó, no mês deixa eu ver qual é esse primeiro mês aqui, é o mês de abril. Foi o único mês que ele conseguiu gerar um resultado maior do que o que ele entregou, ó, gerou 76 centavos, entregou 50. No mês de maio gerou 34 centavos, entregou 50, usou a reserva ou usou o caixa, né? Tem gente falando que ele está usando aí o caixa para manter esse dividendo. No mês de junho, 48 centavos, entregou 50 centavos. E no mês de julho, 28 centavos somente, entregou 50 centavos. Que loucura, cara. O fundo vem entregando mais do que ele está gerando de rendimento. Então, a gente tem que ficar com um sinal de alerta ligado aí, né? Porque realmente, se for o caixa não é para pagar dividendo, né, mano? Caixa é para cobrir algumas obrigações do fundo de acordo com o valor que ele tiver em caixa. Se a gente der uma olhada na carteira desse fundo imobiliário hoje, 81% dos ativos dele estão investidos, do patrimônio dele, né, está investido aí em CRIs, 18% em cotas de outro fundo imobiliário e 0,4% está em caixa. Com relação à senioridade ou à classe dos CRIs da carteira do HCTR11, tá? 59% aqui são CRIs de classe sênior, 29%, quase 30% CRIs de classe subordinada, que são CRIs de maior risco, tá? E o restante aqui bem distribuído entre mezanino e único. Os indexadores são aqui 90% IPCA, uma taxa de IPCA mais 10,7%, 3% aqui, ó, a IGPM mais 11,4% e 3% a CDI mais 4,6%, né? E na alocação por segmento, a gente vê o segmento dos CRIs que ele investe, a gente vê que ele tem 44% dos CRIs dele no segmento de multipropriedade, 24% hoteleiro, 13% aqui em loteamento, são as maiores posições de CRIs dele, e são CRIs considerados de CRIs um pouco mais arriscados, segmentos um pouco mais arriscados, na verdade, né? Então a concentração que ele tem nesse tipo de segmento é bem grande.
E dando uma olhada aqui na carteira de CRIs dele, a gente vê que tem essas bolinhas aqui agora que indica pra gente o que está adimplente, o que está em negociação, que seriam esses amarelos, vencimento antecipado, e o verde sem a confirmação aqui que é adimplente em waiver. Eu acho que é waiver que se fala, né? Então a gente vê que tem muita coisa aqui em negociação hoje na carteira do HCTR11, cara. Olha só que loucura, quantos CRIs em negociação, cara. É muita coisa, mano, é muita coisa. Aqui no Status Invest eu queria mostrar para vocês, ó, algumas informações de compras que eu fiz desse fundo já. Se liga só que eu já comprei cotas dele, ó, desde junho, abril na verdade, né? De 2021 eu venho comprando ele, ó, paguei aqui R$147 na minha primeira cota e vim comprando sempre mais barato porque ele só foi caindo. Não é porque eu fui o fera na estratégia e fui comprando nos melhores momentos, não. É porque ele sempre foi caindo, eu sempre comprando mais barato e nunca vendi esse fundo até que começou a explodir a bomba. E as últimas compras que eu fiz, a última compra foi aqui de 10 cotas em março desse ano. Eu comprei aqui 10 cotas a R$58,17, contando com uma recuperação mais rápida, contando com uma queda no meu preço médio, que saiu de 114 para 98,28, e eu tentando sair desse fundo, esperando ele voltar lá para casa dos 98, 90 e poucos reais para eu conseguir vender mais fácil. Porém eu não consegui, vendi apenas 4 cotas em julho e em agosto, consegui vender 4 cotas, com alguma movimentação que eu fiz na minha carteira, que eu acho que eu já comentei em algum vídeo aí que eu disse que eu fiz algumas alterações na carteira, vendi alguns fundos que eu estava com um lucro considerável para poder abater esse prejuízo dessas 4 cotas, mas mesmo assim ainda tenho muitas cotas dele para me desfazer e não vou desfazer agora. Essas 4 aqui eu consegui sair praticamente no 0 a 0 porque eu vendi elas com prejuízo, mas vendi outros fundos da minha carteira para alocar em outros ativos, dar uma enxutada na carteira. Esse que eu vendi foi com lucro, então consegui abater nessa venda dessas 4 cotas que eu fiz aqui. Bem tranquilo, e vou mostrar para vocês isso na atualização da carteira, mas vou fazer uma atualização dos 2 meses de agosto e setembro juntos. Por isso que eu ainda não soltei a atualização da carteira desse mês ainda. E assim a gente vai seguir acompanhando esse fundo, né, cara? Ver como é que vai ficar, ver o que vai acontecer com o tempo, se vai dar pra gente vender, ou se mais pra frente a gente continua nele com uma posição um pouco menor, mas eu acredito que eu não vou continuar nesse fundo, tá? Desse jeito aí, eu percebi que realmente não é um ativo pro meu perfil de investidor, mas como eu era iniciante, eu acabei entrando de cabeça e comprando cada vez mais por causa do dividendo alto que ele pagava. Toma cuidado com dividendo alto, porque pode ser um risco escondido que você não está sabendo avaliar, cara. Foi o que aconteceu comigo aí com o HCTR, que mantive na minha carteira, com o VSLH que eu tive e graças a Deus vendi num bom momento, sem muito prejuízo. Todd também comprei lá no comecinho, mas logo saí fora, só foram 7 cotas se eu não me engano, eu logo vendi. Então fundos bem arriscados que eu tive em carteira. Ainda tenho o HCTR, mas também estou pensando seriamente em sair o mais rápido que for possível. Então, ele subindo, não sei se isso vai acontecer. Se acontecer, bem. Se não acontecer, deixa ele aí na carteira rendendo esses dividendos mesmo baixo. Mas ele subindo, eu quero vender o quanto antes. Então, diz aí para mim o que você achou desse rendimento de 17 centavos que esse fundo vai pagar nesse mês. E o que você vai fazer com as suas cotas do HCTR11. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!